Olá, meus amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesse momento e que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração aos seus ensinamentos. Hoje, nossa reflexão está dentro do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo de 24 a 30. E ela fala sobre a parábola do joio e do trigo, onde Jesus nos ensina sobre a convivência do bem com o mal, para que possamos combater o bom combate, tão necessário à nossa evolução moral e espiritual. Então a parábola ela nos diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: Não. Para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele? Deixai-o crescer ambos, juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Na parábola, o semeador é Jesus, a boa semente é o seu evangelho de luz, e nós, a humanidade, entre encarnados e desencarnados, somos o campo a ser semeado. Já o inimigo simboliza aquilo tudo que procura nos desvirtuar do caminho do bem. A erva, que significa as interpretações equivocadas do verdadeiro caminho a ser seguido para o nosso progresso espiritual e moral. Na parábola é colocado o bem e o mal lado a lado, criando ao ser humano oportunidade de crescimento e evolução, até porque Deus deixa que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio para que nós possamos escolher o melhor caminho a que nós vamos seguir. O joio cresce ao lado do trigo na esperança de Deus pela vitória final do bem contra o mal, né? Porque nós estamos ainda em um planeta de provas e expiações, por isso que o bem e o mal caminham juntos ainda neste momento. O joio nada mais é do que produto de nossa invigilância, que pode ser desse momento, pode ser de momentos passados, muito atrás, né? Então, assim, o semeador, ele nos demonstra que nós possuímos um campo de atuação de acordo com o nosso nível evolutivo, onde desenvolvemos nossas experiências que são importantes para o nosso aprimoramento espiritual. À medida que a gente evolui, a gente descobre a necessidade de selecionar a boa semente, selecionar os valores que nós queremos aplicar neste campo interno. A boa semente, ela representa a semeadura de valores morais e intelectuais. O nosso campo interno, ele é vasto para ser semeado. E as imperfeições morais, eles são os adversários ferrenhos, que chegam de mansinho e que vão querendo tomar conta dos nossos sentimentos. Olhando dentro de nós, os adversários mais difíceis são aqueles que a gente não pode afastar facilmente, porque eles se alojam ali na nossa própria alma, dentro do nosso coração. E a gente tem alguns que são difíceis, como o egoísmo, que turva a nossa visão espiritual, impedindo da gente ver as nossas necessidades, as necessidades daquele que nós amamos, o orgulho, que não permite que a gente acolha a luz do entendimento, a vaidade que vai batalhando contra os nossos melhores valores. O desânimo é terrível, porque ele impede que a gente busque o nosso próprio melhoramento. Porque dentro do desânimo a gente vai pensando que, eu não busco um grupo de estudo religioso, eu não busco um trabalho, eu não busco um médico, eu não busco qualquer coisa que nós precisemos, porque o desânimo não deixa.
ele vai nos prostrar. Então, essas coisas, esse é o jóio que vai fazer com que a gente fique intranquilos. E é por isso que a gente precisa estar atento às investidas do mal, às investidas desse jóio que está crescendo junto ali dos nossos melhores sentimentos, para que este jóio ele não suplante os melhores sentimentos. O jóio ele representa a ação contrária ao bem, né? Semeando enquanto a gente está ali desatento. Digamos que como se a gente estivesse dormindo, né? A gente está desatento a ele, principalmente ao desânimo. O desânimo é terrível quando se aloja no coração do ser humano. Então, a gente não pode perder as esperanças. Nós não podemos desanimar para nada, porque isso gera resultados muito difíceis na nossa vida. Então, o jóio é justamente a erva daninha que se parece com o trigo e se desenvolve no meio dele. Ele está ali, né, crescendo junto, e a gente vai precisar ter a educação religiosa para que a gente possa arrancar a coisa certa, possa arrancar os sentimentos ruins, aqueles que querem crescer junto com os nossos sentimentos bons. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do jóio e do trigo, quis demonstrar a tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Isso quer dizer que a gente precisa dessa educação. Permite-se as oportunidades de crescimento e santificação do homem sem ser destruído o jóio de pronto, porque é necessário que o homem esteja educado para saber o que ele está arrancando de dentro de si. A luta da vida como processo evolutivo oferece muitas oportunidades para semearmos o bem, evitando o mal. É preciso estarmos vigilantes para que essas forças inferiores elas não se alojem em nosso coração. A natureza ela não dá saltos evolutivos. Observando a natureza, a gente vê que antes de qualquer coisa é preciso semear, esperar germinar, esperar crescer e esperar frutificar. Só aí a gente pode colher aquele fruto, né? E para isso é preciso que a gente regue com amor, regue o trabalho. Toda semente semeada ela crescerá e frutificará cedo ou tarde. Por isso a gente deve ter cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos gestos, ações, para receber da vida tudo aquilo que nós damos para ela, para a vida, né? Nem sempre a gente consegue perceber a presença do mal, sendo necessário que, às vezes, este cresça para que a gente possa enxergar de verdade. É por isso que Jesus nos alerta na parábola. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o jóio. Só quando cresceram as duas é que o semeador viu que aquela erva não servia. Assim, no plano evolutivo, onde nos situamos, é preciso que o bem esteja ao lado do mal, não somente para que possamos exercitar a capacidade de discernimento entre um e outro, mas permitir que os bons exemplos ajam sobre o mal, tornando-o melhor. A orientação do Senhor em relação ao jóio, ela é sábia. Não arranque. Agora, né? Deixe-os crescer junto até a ceifa. Porque só após o crescimento dos dois é que vai saber se distinguir o trigo do jóio. E aí sim, nós vamos poder dizer, como Francisco de Assis, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor. Quer dizer, ele está ceifando aquela coisa ruim para deixar o amor florescer. E é assim que nós vamos trabalhar na seara do Senhor, porque muitos trabalhadores são chamados, né? Mas poucos são os escolhidos. E a gente só vai conseguir trabalhar na seara do Mestre Jesus quando nós conseguirmos essa educação religiosa, para que a gente possa reconhecer quando o bem está dentro do nosso coração ou o jóio. Vai ser o trigo
ou o joio. É escolha nossa, não é escolha de ninguém. E Deus deixa que nós estejamos nos utilizando do nosso livre-arbítrio para que a gente saiba o que a gente está escolhendo, né? Nós já estamos vendo que a Terra já está passando por profundas modificações físicas e sociais. Ela está se transformando em um mundo regenerado, um mundo mais pacífico e, consequentemente, será um mundo mais feliz. Nesse momento, por conta de guerras e tudo mais, a gente ainda fica assim meio entristecidos, né? Se perguntando se realmente um dia a Terra vai chegar a esse mundo de regeneração. Vai chegar, porque faz parte das leis divinas, né? E chegando a hora da colheita, o joio vai ser reunido em feixes, como disse na parábola, né? A orientação de Jesus para os espíritos ceifeiros qual foi? Na ocasião propícia, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-os no meu celeiro. Então, assim que chega a ocasião, como já está chegando, não é? Aqueles que não têm mais amor pela terra, que ainda não se harmonizou com a terra, ele vai precisar deixar a terra. E aqueles que já sabem colher o trigo, esses sim vão ver como é que é o mundo mais feliz, um mundo mais pacífico, um mundo regenerado. Jesus mostra que no campo de semeadura só é espaço para o bem, representado pela semente do trigo. Praticando o bem, daremos expansão ao que há de divino em nós. Experimentaremos a felicidade plena. E para a gente experimentar essa felicidade plena, meus amigos, a gente não pode mais se enganar. É dentro do Evangelho do Mestre Jesus. Então, que a gente não se afaste nunca das palavras do Mestre, que estejamos nas suas pegadas sempre, para que nós possamos nos utilizar de todos os seus ensinamentos para o nosso melhoramento, para que a gente possa deixar o trigo florescer dentro de nós. Que assim seja, tenha uma semana boa, iluminada e feliz. Graças a Deus.